Vita, tudo bem? Voltou, Vita! Viu a Vita entrando aí? E o teu trabalho é descansar em mim. Somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Aleluia! Glória a Jesus. Rosiane, tudo bem, querida? Pastora Neuza entrou aqui. Boa noite a todos, muito boa noite, muito boa noite. Tá um calor e tá cheio de mosquitos aqui do verão aqui. Vai ter grilo, bastante grilo hoje cantando aqui, porque eu tô na roça. Ok? Bem-vindos todos ao nosso estudo de quinta-feira aqui. Nós estamos trabalhando sobre a canseira.
Quem está cansado aí? Quem está cansado aí? Você está cansado? Está cansado? Deus propõe para a gente descanso. Eu prometi que na última live sobre esse estudo aqui, eu vou dar uma saída, um pulo do gato, vou dar para vocês a resposta de como é que a gente rompe com o cansaço, ok? De maneira prática, já que nós tratamos muito daquilo que é espiritual, daquilo que é metafísico, quero na última live tratar com você, na verdade, daquilo que é prático da vida. E que você pode tomar uma decisão de viver uma vida descansada em Deus a partir de alguns conceitos que Deus, algumas saídas que Deus dá para a gente, ok? Vamos orar, que eu já quero ir direto já para a nossa abordagem de hoje, nossa segunda abordagem sobre, você está cansado? Anda cansado? Deus propõe para você descanso. Glória a Jesus, vamos orar. Obrigado, Pai, por esta hora, Senhor. Obrigado porque nos aconchegamos nesta hora sobre a marca aí no ninho da Tua palavra, para que ela venha ser para a gente alimento, Senhor, e venha a descortinar os nossos olhos para que possamos Te ver, ó Pai. Viver não é nada fácil, Senhor, viver não é nada fácil, mas o Senhor apostou a Sua vida em nós, e nós somos conhecidos como os Teus campeões. Nós somos aqueles que vão esfregar a vida na cara do diabo. Nós somos aqueles que vamos julgar os anjos caídos. Nós somos aqueles, ó Deus, que seremos o peso da balança para determinar, ó Deus, a condenação do maligno, a condenação dos nossos inimigos. Nós faremos isso com a vida que o Senhor deu para a gente. Portanto, ó Pai, nos faça viver com dignidade e com a proposta que o Senhor tem para a gente. Por favor, nos ajude a ver que somos os Teus campeões e o quanto o Senhor investiu em nós, para que nós pudéssemos representar o Senhor, ser a testemunha do Senhor aqui nesta terra, Pai. Por favor, que seja assim. Traz responsabilidade ao nosso coração, ó Deus, determinação à nossa alma, para que nós possamos entender propósitos. Por favor, que seja assim. Em nome de Jesus. Amém. Abre comigo o texto lá de Marcos 6,31. Nós vamos ficar somente com um texto aqui, um versículo, porque desse versículo nós vamos ficar depois ao entorno dele para poder ver o que Deus tinha em mente quando faz essa proposta para os discípulos, ok? Marcos 6,31. A Valquíria já postou o esqueleto, a base dessa lição aqui, desse estudo, dessa abordagem lá no Facebook. Então pode ir lá e pegar o texto lá. Eu vou usar aquele texto como base, como parâmetro, ok? Mas quem vai só pegar o texto lá, não pega tudo, é lógico, porque não dá para eu escrever tudo lá, a menos que eu escrevesse um artigo muito grande. Mas eu deixo lá como base para os grupos familiares, já que nós estamos tratando hoje no estudo de grupos familiares, ok? E presumivelmente é o pessoal do grupo familiar que está aqui, que sabe o que é isso, entende o que é a proposta de Deus nos estudos da palavra de Deus, ok? Diz o texto assim: havia muita gente indo e vindo, havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. E Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Eu coloquei aí um texto também a acrescentar, para a gente conseguir compreender qual é o propósito de Deus na minha e na sua vida. Porque Deus espera de mim e Deus espera de você. O que Ele espera? Que a gente tenha coração para fazer cumprir o propósito dele na nossa vida. E nesse sentido, se eu pudesse resumir, porque Jesus faz isso, ele resume os mandamentos em 2 apenas, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, ok? Está falando na verdade das 3 partes da gente, ok? De todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração. Está falando de espírito, de alma e de corpo, ok? Ele fala isso, na verdade ele está dizendo o seguinte: você precisa ser todo de Deus, ok? Mas aí ele dá a sacada no versículo seguinte, no porquê que Deus quer que a gente ame a Ele. Porque eu preciso amar o próximo como a mim mesmo. Quem não ama a Deus de todo o seu coração, mal se ama.
tem egoísmos, tem assim ganâncias, tem desejos meio tortuosos, mas não se ama, porque alguém que diz que se ama é porque ama a Deus, entendeu? Agora, se você ama a Deus, você se ama. Se você se ama, você ama o próximo como você ama você, porque você ama a Deus. Na verdade, eu poderia dizer então, na linguagem de Paulo, é que Deus não me fez para amá-lo. Deus não fez você para amá-lo, mas fez você e eu para expressá-lo para o outro, ok? Então, eu preciso amar Deus, porque só amando Deus eu consigo expressar Ele para outra pessoa, porque eu não consigo expressar Deus com o meu amor próprio, eu tenho que expressar Deus com o amor que eu tenho por Ele, e porque agora me amo porque Ele está em mim. Deu para entender? Então Deus não fez você para amar Ele, Deus fez você para representar Ele, ok? E é por isso que eu coloquei aqui o texto de Hebreus capítulo 12, versículo 11, que diz assim o texto, porque esse aqui está falando para filhos. Quem não é filho não pode pegar esse texto aqui para si, só filho de Deus que pode. Quem foi lavado, remido no sangue do Cordeiro, encontrou-se com Jesus Cristo de Nazaré, ok? E entendeu Deus Pai através de Jesus. Isso não depende de religiões, isso depende de encontro pessoal. As religiões não promovem isso especificamente, ok? O que promove isso é o Espírito Santo dentro de cada um de nós, ok? Então o texto de Hebreus 12 diz assim: e na verdade toda a correção no presente, quando ela está acontecendo, não parece dar de gozo, não parece que vai dar alegria, ok? Senão tristeza, porque correção é assim, ok? Correção é assim, causa tristeza na gente, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitando para a justiça. Então, quando Deus quer corrigir a gente, Ele o faz em amor, para que a gente possa cumprir os seus propósitos, ok? Isso está na vida dos filhos de Deus, porque Deus só corrige os seus filhos, ok? Os seus inimigos Ele pune, os seus inimigos Ele vai à forra, ok? Mas agora com os filhos não, Ele corrige, e Ele faz o que? Essa correção é em disciplina. E para que Deus faz correção em disciplina para a gente? Para poder fazer a vida da gente ter sentido. Qual é o sentido da vida da gente? Qual é o sentido? Glorificar a Deus, expressar a Deus. Qualquer pessoa que se nega a expressar a Deus, viverá uma vida infeliz, e possivelmente será condenado a viver eternamente longe do Deus que é vida, longe, num lugar chamado inferno. Mas só de estar longe de Deus, inferno é isso, é estar longe de Deus, ok? Então o que eu queria deixar bem claro é o seguinte, que quando a gente está estudando uma coisa como essa aqui, por exemplo, a gente está sendo disciplinado, e não é fácil para mim dizer algumas coisas, como não é fácil para você ter que ouvir algumas coisas que eu digo em relação ao estudo da palavra de Deus, porque toda correção e toda disciplina é para dar sentido e propósito para a gente, ok? E quando eu não sei qual é o propósito da minha vida, quando eu não sei, eu sou guiado pelo propósito das outras pessoas, ou o propósito que elas ficam sugerindo para mim, pelas ansiedades das pessoas em relação a mim, pelos desejos delas em relação a mim. Aí eu fico atendendo as pessoas e não atendo Deus. E o final dessa coisa sempre é cansaço, sempre é canseira. Quando eu fico tentando agradar demais as pessoas, sem agradar a Deus, isso só vai me causar frustração, ok? E nós vimos na quinta-feira passada, que Deus, o nosso Pai, não é um Deus que leva a gente para viver vida em sufoco. É um Deus que vai tornando a vida da gente um fardo, um peso, um Deus que arqueia a gente, que promove escolioses espirituais na gente, que deixa a espinha da gente envergada, ok? Que dá tarefas pesadas para a gente, só para poder se agradar, porque é um Deus muito caprichoso e que exige demais da gente. Alô? Você está aí? Porque tem muita gente que tem uma visão de Deus assim, um Deus que fica exigindo demais, até coisa que a gente não consegue fazer. Mas aí vem Jesus, num texto como esse aqui, para revelar, pelo amor de Deus, quem é o Pai que está nele, ok? Ele quer dizer que, na verdade, o Pai é um Pai que tem
uma proposta de vida que alivia a vida, que levanta a gente, que apruma a gente. É um Deus que põe ternura no coração da gente. É um Deus que, se você o conhecer, você precisa necessariamente decidir por Ele. Conhecendo, não tem como não decidir por Ele. E é por isso que eu dei a indicação do filme. Quantos aqui assistiram o filme que eu indiquei a semana passada? Sobre a beleza oculta. Apesar da morte, apesar das angústias, apesar das tristezas, há uma beleza oculta que Deus quer revelar para a gente, ok? Então, se você tiver Deus para você, e você ainda for uma pessoa ansiosa, e esse Deus for para você uma fonte de ansiedade, e não um Deus do abraço, o Deus do descanso, o Deus do alívio, a sua alma não encontra lugar de descanso. Então, se Ele for para você, esse Deus, uma fonte de ansiedade, então a sua vida será um cansaço mesmo dentro da igreja, mesmo fazendo parte da igreja de Cristo. A sua vida será uma vida de enfados, de um enfadonho caminhar, porque está assim de gente que diz que é crente em Cristo, que crê em Cristo, mas só vive cansado, não consegue encontrar descanso, ok? Então eu coloquei aí um tema no estudo: o Deus da religião, ele produz cansaços. O Deus da religião é um Deus que produz cansaços. Por quê? Porque Ele é um Deus burocrático, Ele é um divino burocrático, que vai criando dificuldades, tarefas para a gente fazer. E olha, pessoalmente eu creio que um Deus burocrático é um Deus mais perigoso do que um Deus irado, porque um Deus irado exerce a sua justiça, vai lá, executa a sua justiça rapidinho, define o jogo logo, dá game over e pronto. Mas Deus burocrático é o Deus que fica fazendo a gente amassar barro o tempo inteiro, entendeu? E a gente nunca consegue, porque sempre tem um barro mais duro, tira a palha da gente para a gente não fazer tijolo. Deus burocrático é assim, exige desempenho da gente, exige performance da gente religiosa. Deus burocrático fica exigindo tarefa da gente. Deus burocrático fica pedindo mais e nunca se satisfaz com nada. Deus burocrático é assim. Deus burocrático é aquele que fica sempre se preocupando mais com os nossos afazeres do que com o nosso ser, com a categoria de alma que a gente tem, com a construção do ser na gente, porque tem que sempre fazer alguma coisa para tentar agradá-lo. Deus burocrático é assim. Deus burocrático é aquele que só depois de você fazer todas as coisas que Ele quer, aí sim Ele vai se tornar favorável a você e vai colocar bênçãos na sua vida, porque aí você realizou todas as coisas. Gente, a religião é mestre em ensinar Deus burocrático para as pessoas. O Deus burocrático, Ele é responsável pela canseira de muito crente. O Deus burocrático, Ele é responsável pela nossa ansiedade. Só que esse Deus burocrático não é o Pai de Jesus de Nazaré, não é. Esse é um Deus que os religiosos inventaram para poder colocar peso nas costas da gente. Esse é o Deus burocrático que Jesus denuncia lá para os fariseus, para os saduceus, dizendo: vocês colocam peso na vida das pessoas, mas vocês mesmos não conseguem carregar esses pesos. Vocês são hipócritas porque vocês falam atrás da máscara. Então o Deus burocrático, queridos, ele torna a vida insuportável, mesmo quando ela é religiosa, e o religioso começa a ficar cansado. É por isso que muita gente deixa até de ir em igreja, porque ele se sente servindo um Deus burocrático, ok? O Deus burocrático, ele se torna obscuro, escondido. Ele é acessível somente para uma classe especial de sacerdotes ungidos. E é por isso que eu tratei o mês passado com vocês sobre o solte o seu bode, e falei sobre o sacerdócio de cada pessoa e o sacerdócio de Arão.
Quem não assistiu essa live tem que ir lá para saber como é que a gente se desvincula de um sacerdócio, de um ungidaço, daquele que vai colocando carga em cima da gente. O Deus burocrático faz a gente ficar ansioso, e a gente fica assim: o que eu preciso fazer, meu Deus? Será que eu estou fazendo as coisas tudo direitinho? O que eu preciso fazer tudo direitinho para Deus não se zangar comigo? E quando a coisa não vai bem para a minha vida? A primeira coisa que eu penso é: o que eu fiz, meu Deus, para travar a bênção, para entupir o canal da bênção para mim? E o que eu tenho que fazer? Crente que tem Deus burocrático o tempo inteiro assim: o que é que eu tenho que fazer para liberar novamente a bênção em meu favor? E ele pensa em fazer, em realizar. E quem é que vai me ajudar para liberar, para determinar, para desobstruir o caminho? E quem é que vai me ajudar a convencer Deus para me abençoar novamente? Isso só pode dar canseira, gente, porque é muita gente tentando convencer Deus através de alguma tarefa que tem que cumprir. Aí tem que fazer 40 isso, 21 aquilo, 7 aquilo outro, tem que dar 3 pulinhos para trás, 3 pulinhos para frente, tem que acender algum tipo de vela para iluminar o caminho, tenho que realizar algum tipo de trabalho especial, e aí sim eu vou romper as barreiras do Deus burocrático para me atender em minhas necessidades. Isso é enfadonho, isso é quase um inferno. Alguém tem que fazer alguma coisa para Deus liberar a bênção dele. Olha, queridos, quem tem um Deus assim, é um Deus que fica adiando a bênção da gente, ao invés de nos conduzir assim à sua graça, ele vai nos ensinando caminhos de méritos pessoais, de performance, de gente desbravadora de caminhos para acessar o divino. O Evangelho de Jesus não tem nada disso, tem graça. Por isso que Jesus vem aqui com uma proposta maravilhosa. É uma proposta extraordinária. Porque os discípulos estão lá no meio do vai e vem. E Jesus fala assim: vocês querem descansar? Venham comigo e descansem um pouco, venham comigo, não tem que fazer mais nada, tem que vir comigo. Pare tudo, pare a correria, pare a performance, abandone a sua bicicleta ergométrica espiritual, abandone, porque ela só tem movimento, mas ela não tem deslocamento. Pare com isso, venha comigo para o deserto. Venha comigo para o deserto, e eu serei um descanso para vocês. Para com esse negócio aí de gente vai e vem, isso tira o sossego da gente, isso aí é tudo movimento sem deslocamento. Pare com isso, eu vou desburocratizar a sua vida, para poder você ter descanso. A vida de vocês tem sido isso. É muita atividade, muito evento, gosta de muito evento, mas abandone isso para viver uma vida pessoal comigo. Você pode ter até muito empenho, tem muito deslocamento, mas não na minha direção. Olha, queridos, Jesus vem para dizer assim: parem de se iludir com os movimentos, eles apenas servem para entretenimento, é só isso, você está entretido. É só isso. É como ter uma ilusão dos sentidos. E ele diz: parem um pouco, porque o descanso que você precisa está comigo, e eu vou levar você. E a linguagem de Jesus, ela é maravilhosa. Quando Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, o meu fardo é leve e suave, vocês encontrarão em mim descanso. As minhas ovelhas é aquelas que me seguem porque ouvem a minha voz, e elas entendem, elas conhecem a minha voz, e elas não ficarão confundidos.
Quando eu vejo crente que não está aguentando mais, eu estou cansado, eu quero sumir e tal, é alguém que não entendeu ainda o que é ir com Jesus para o deserto. Jesus, Ele é o Senhor do descanso, querido. Você está cansado? Você está cansada? Você está cansado? Jesus é o Senhor do descanso. Eu acho tão maravilhoso isso, porque Ele é o Criador de todas as coisas, e diz a palavra de Deus que Ele é o Senhor do sábado. Ele é o Senhor do sábado, o Shabat. Ele é o Senhor do descanso. Ele é o Senhor do descanso. O Deus que não exige sangue de mãos de calos, mas é o Deus que me presenteia com o sábado e diz: vai, filho, descansa, tire um dia, descanse. Eu conheci um Cristo em mim assim, e sabe, demais, esse Jesus é tão maravilhoso, que é o Jesus que suspende o jejum. É o Deus que suspende o jejum, e Ele diz: olha, porque vieram uns cabras lá, safado lá, e disseram: os teus discípulos não jejuam? A gente jejua aqui 2, 3 vezes por semana. Os seus discípulos aí, essa cambada aí, come com pecadores aí, se sentam com prostitutas, essa turma aí não jejua, e o Senhor não é o rabi deles? Aí Jesus fala assim: olha, presta atenção, quando o noivo está perto da noiva, não se jejua. Quando o noivo está perto da noiva, se faz festa, tem bolo, tem pão, tem uva, tem doce, como diria o Enzo, na contação de história, o Enzo da Elaine, é um mundo de doce, tem festa, tem quindim. Ele fala: se o noivo for embora, aí vocês vão jejuar, mas agora o noivo está com vocês. É o Deus que suspende jejum para colocar festa na gente. Eu não estou depondo contra o jejum, porque eu também jejuo, mas eu não jejuo como um trabalho para conseguir alguma coisa de Deus. Eu não jejuo para conseguir uma troca. Não se jejua para conseguir namorado. Não se jejua para conseguir emprego. Não se jejue para conseguir dinheiro. Não se jejua para conseguir comprar alguma coisa. Não, jejum não serve para isso. Jejum serve para alinhar a nossa alma à vontade de Deus. E é uma oração vívida para dizer: eu privilegio mais a oração, a palavra de Deus, do que o meu próprio alimento. É só isso. Jejum não serve para conquistar o coração de Deus, sabe? Esse tipo de coisa, para convencer Deus a fazer algumas coisas para a gente. O nome disso é barganha. E o nome disso é tarefa cansativa, porque Deus não pediu essas tarefas para poderem mudar de ideia em relação às bênçãos que Ele tem para a gente. É por isso que está cheio de gente cansada na religião, porque eles vão fazendo 12 trabalhos aqui, 7 aqui, 21 não sei aonde, para tentar atender o Deus que é burocrático. Alô? Você está aí? E Deus faz isso, nos dá descanso na nossa alma, para a gente saborear a vida com todo o gosto e com todo o sabor que ela tem. O maior interessado no descanso das nossas almas é o pastor das nossas almas. É por isso que ele começa o ministério fazendo o primeiro milagre dele num casamento em Caná da Galileia. Ele multiplica vinho lá, multiplica a alegria naquela festa. E ele já tinha ido lá no templo, ele vai no templo e pedem milagre para ele no templo. Ele não faz milagre no templo. Ele não faz milagre no templo. Por quê? Porque o templo estava viciado e vicioso. Porque a religião tem essa capacidade de viciar pessoas em tarefas. Mas aí ele vai num casamento e espontaneamente
Ele vai lá e faz o milagre, porque ele deseja colocar alegria naquele lugar onde presumivelmente a alegria poderia ir embora. Alô, você está aí? O Deus burocrata, ele sente ciúme da alegria da gente. O Deus burocrata só quer que a gente fique colocando pano de saco e fazendo um monte de trabalho, e fica com um monte de propósito, um monte de despacho da alma da gente. Porque o Deus burocrático pede sacrifício. O Deus burocrático, ele se contenta só com a nossa tristeza e com as nossas tarefas que nos enfadam, que nos cansam. O Pai de Jesus é um Deus desburocratizado, que alivia as cargas, que não sobrecarrega os que já estão cansados. O Pai de Jesus ensina por meio do seu Filho que os desertos da vida da gente são temporários, mas que as Canaãs são permanentes e eternas. Você já notou, queridos, que na Bíblia toda a simbologia bíblica de deserto é sempre um período, e que toda a promessa de Canaã, de Jerusalém, de paraíso, de céu, é tudo permanente, porque Deus conhece a nossa estrutura. Por último, eu queria fazer a aplicação disso. Eu coloquei lá no estudo que a Valquíria publicou lá, a aplicação disso para aqueles que são filhos de Deus e que compreendem o caminho da disciplina. Porque Deus disciplina os seus filhos e disciplina a quem ama, porque na hora a disciplina dói. Então nós que temos esse amor e esta relação pessoal que é diária com Deus, nós os filhos que temos acesso diário a Deus, nós precisamos criar na igreja de Cristo, um ministério da desburocratização do acesso a Deus. Nós precisamos desburocratizar, porque tem muito religioso cansado, porque ele está preso somente a tarefas, ok? Agora essa é uma tarefa minha e sua, de desburocratizar Deus. Olha, queridos, e todo cristão precisa, é por isso que a gente está estudando sobre isso, a gente precisa decidir no nosso coração qual tipo de religião que a gente quer alimentar o nosso coração, porque se a gente está cansado, se a gente está sobrecarregado, às vezes é porque a vida também ela é um pouco pesada. E a vida é pesada mesmo, a vida não é leve para ninguém. Lembra a semana passada que eu disse que a vida não é leve nem para a rainha da Inglaterra, que não é fácil nem para a rainha da Inglaterra. O que nós precisamos fazer então, gente, quando a gente estuda uma coisa como esse texto aqui, e eu vou dar para vocês a sacada de Jesus só depois, na última quinta-feira desse mês aqui, porque aí eu vou dar a sacada de Jesus de ter levado os discípulos para o deserto lá, para eles descansarem, e Jesus dá para eles lá uma solução. Deus dá para eles um comprimido, o remédio do descanso. Deus dá para eles uma dose cavalar do remédio do descanso, mas eu só vou falar na última. Então nós precisamos entender esse convite de Jesus: venham comigo para o deserto. Parem de se iludir com as coisas aí, com esse vai e vem. Você está iludido com as coisas do mundo aí? Para! Ô meu filho, para! Você está se iludindo. Você está apenas procurando entretenimento para descansar. Mas quanto mais você procura entretenimento, mais cansado você fica. Você está procurando distração para descansar. Você está procurando sofá. Mas tenta dormir 3 dias direto para você ver o que acontece. Você acorda cansado. Aliás, quando eu durmo mais do que 8 horas, eu já acordo muito cansado. Eu tenho que dormir 6 horas e meia, e olha lá. Se eu dormir mais do que isso, aí eu já acordo devendo a vida, porque eu preciso realizar a vida, e eu acordo cansado, porque 6 horas e meia para mim é suficiente. Agora,
Aqueles que estão em Deus, que conheceram Jesus de Nazaré, que se encontraram com Deus na cruz do Calvário, esse pessoal pode entender o que é descanso. Por quê? Porque Deus é o motivo do meu descanso. Deus é o motivo do meu descanso. Então, às vezes eu estou cansado fisicamente, e muito cansado. Até quando eu saio para viajar por aí para ministrar, a hora que eu chego no hotel, na pousada para descansar, depois de ter ministrado o dia inteiro, eu caio na cama, às vezes nem comer eu consigo, de tão cansado. Mas eu deito ali e falo assim: ufa, estou descansado, porque eu cheguei, Senhor, cheguei no Senhor, porque o Senhor é o meu descanso, o Senhor é o meu descanso. Alô? Você está aí? Se você entender a proposta de Jesus aqui, até o final do mês, você vai conseguir abraçar essa proposta definitivamente, para você não mais dizer assim: eu estou esgotado, estou cansado, não aguento mais, inclusive nem para a igreja eu vou, nem cantar eu vou, e não estou nem orando mais, porque eu estou muito cansado. Porque a palavra cansado é uma das palavras mais ouvidas nos nossos dias, principalmente para quem vive numa cidade como São Paulo. É o tempo inteiro as pessoas dizendo: caramba, eu estou cansado. Até nos relacionamentos humanos, as pessoas digam: eu estou cansado, eu estou cansado de você, eu estou cansado da sua voz, eu estou cansado da sua reclamação, eu estou cansado de você. A gente está desse jeito, porque a gente não encontrou lugar de descanso em Deus, e a gente começa a se cansar por qualquer coisa. Está assim, há uma multidão de gente que diz conhecer Jesus Cristo, mas que não encontraram um lugar de descanso. Cansaço físico, isso é comum para todas as pessoas. Agora, ter a alma desalentada, desanimada e cansada, isso não é para filho de Deus. Não é. Porque a proposta daqueles que encontraram Jesus é a proposta do quarto pessoal, da relação pessoal com Ele, porque Ele é o nosso descanso. Alô? Você está aí? É por isso que a gente tem estudo da palavra de Deus, porque sem estudar a palavra de Deus assim nessas minúcias, a gente não consegue compreender o real sentido da vida, da proposta que Deus tem para mim e para você. Deus me chamou para expressá-lo. Deus não está afim de usar gente cansada. Deus vai usar gente que descansou nele. Gente cansada tem que ir descansar. É por isso que Jesus fala assim: venham comigo e vocês descansam um pouco. Eu vou explicar para vocês, do verbo a explicar, o que é descansar. Semana que vem eu tenho uma outra faceta para falar desse texto aqui, e na última semana eu dou o checkmate em como você pode descansar. Amém? Glória a Jesus. Se você veio aqui, é porque você encontrou hoje um lugar, mesmo cansado fisicamente, para escutar a palavra de Deus aqui. Então deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração. Deixa, porque Ele pode te livrar de muito cansaço. Alô? Você está aí? Glória a Jesus. Deus abençoe a todos. Deixa eu dizer para você aqui das nossas atividades. Domingo que vem, outras pessoas estarão com você no domingo na live da família às 18h30, ok? E eu vou poupar vocês, eu não vou pregar domingo que vem, para vocês não ficarem cansados de mim, ok? E na sexta-feira às 15h30 haverá a live das mulheres. Não se cansem das mulheres, elas estão lá com um empenho maravilhoso para ofertar para você aquilo que Deus tem falado ao coração delas, ok? Terça-feira é a live de oração às 20 horas, descansa no Senhor e aparece lá na live de oração. Segundas, quartas e sábados às 9 horas, sempre haverá às 9 horas um testemunho ou uma palavra de incentivo, uma palavra devocional de cada pessoa da nossa comunidade. Você está tendo a oportunidade de escutar cada segunda, cada quarta, cada sábado, uma pessoa diferente da nossa comunidade cristã, para falar com você das impressões e das experiências que eles têm tido com Deus, numa devocional tão preciosa, cada uma melhor do que a outra, ok? Glória a Jesus. Mais alguma coisa?
Mais alguma coisa? Não. Quero agradecer a todos vocês que fazem parte dessa comunidade, que são dizimistas e ofertantes, e que não se cansaram de investir a sua vida, inclusive do ponto de vista financeiro, para a manutenção da nossa casa ali, para pagamento de aluguel, luz, para pagamento de todas as despesas que a gente tem mensalmente ali, ok? Dízimos e ofertas é um compromisso dos filhos de Deus, daqueles que fazem parte, que entendem o seguinte: eu sou parte integrante mesmo disso aqui, e é por isso que eu participo com dízimos e ofertas, ok? Dízimo e oferta não é tarefa que Deus dá para você, não é fardo que Deus dá para você, não é o Deus burocrático que coloca lá a condição de você dar alguma coisa para você receber, não é isso. Dízimos e oferta é para quem entendeu o princípio da gratidão, e que é impossível vencer Deus. Quanto mais eu dou para Deus, mais vai me dar, porque isso é promessa de Deus lá em Coríntios, quando ele diz que ele vai aumentar a minha sementeira. Quanto mais semente eu vou produzindo para poder semear, mais ele aumenta a minha sementeira. Isso é básico, isso é simples na vida, ok? Agora, isso é uma gratidão que alguém tem no coração e que pode expressar através do dar, do ofertar, ok? E este dar é dar mesmo, é ofertar, não é obrigação, é ofertar com o coração, ok? Não tem nada, não é imposto compulsório. Nossa comunidade é séria demais, porque o nosso Deus não verga a gente, não obriga a gente. E aí você faz parte dessa comunidade. Agora está cheio de outros lugares por aí que eles fazem um terrorismo, é o evangelho do cangaço, para poder obrigar as pessoas a fazerem algumas coisas para tentar agradar a Deus, para tentar comprar uma bênção de Deus. Nós não fazemos isso. Portanto, você pode agradecer a Deus por fazer parte de uma comunidade honesta e que ensina a palavra de Deus, e que essas pessoas que estão aqui hoje é porque acreditam de verdade que há um grupo de pastores, de líderes e de pessoas honestas nesse lugar, e que vão tratar com a propriedade do Senhor Jesus Cristo, com responsabilidade, que são as ovelhas que são dele, ok? Glória a Jesus. A gente fala do amor de Deus, não da lei, a gente fala do amor de Deus. E esse amor de Deus nos chama para amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Aí ofertar e dar dízimo fica uma coisa muito fácil, corriqueira, cotidiana. A gente nem faz conta disso, simplesmente a gente dá, a gente não faz conta, porque o amor é maior do que qualquer operação aritmética do nosso coração. Alô? Você está aí? Deus abençoe a todos. Tem alguma pergunta aqui? Não tem pergunta nenhuma? Ah, meu Deus do céu, é triste fazer estudo bíblico sem interação, sem perguntas, porque eu gostaria muito de estar, e no grupo familiar a gente tem essa oportunidade, depois a gente abrir para o nosso bate-papo, ok? Glória a Jesus. Eu estou terminando aqui, terminei cedo, já pensou? Olha só, terminei cedo, não dá tempo nem para cansar você. Ok? Mas esses minutinhos aqui, eu gostaria de verdade de contar com o Espírito Santo, para que ele fosse para além daquilo que eu posso dizer, para que ele comunique para você esse versículo, esse texto da palavra de Deus, como um estudo muito sério, para você viver uma vida descansada em Deus. Glória a Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. Deus abençoe cada um de vocês. Podem se cumprimentar, pode abraçar um abraço o outro aí. Glória a Jesus, dá um abraço gostoso aí, um abraço o outro. E vamos nos pedindo já. Glória a Jesus. Vão na graça e no amor de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as consolações multiformes do Espírito Santo seja com você e com a família de Deus em toda a terra, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus, amém. Dá um abraço gostoso no pessoal aí. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito
é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Glória a Jesus. Vão na graça e no amor do Senhor. Bom descanso mesmo. Rosiane, bom descanso a todos. Descansem em Deus. Amanhã será um dia de trabalho, mas um dia descansados na esperança que Deus plantou no meu coração, no teu coração. Deus abençoe a todos.